Pelo menos 4 milhões de brasileiros possuem o transtorno obsessivo-compulsivo, que é uma crise psicológica que afeta pensamentos e comportamentos. Hoje você vai conhecer a história de um gerente de vendas do interior de São Paulo, que convive com esse transtorno desde criança. Acompanhe. Eu estou aqui com o Fábio, ele tem 36 anos e diagnosticou há 10 anos o toque na sua vida, né, Fábio? Isso mesmo. Conta pra mim como é que foi isso, de onde surgiu, você percebeu que tinha o toque? Olha, eu percebi que tinha um toque quando realmente as pessoas começavam a falar, olha, esse seu jeito é diferente, por que você faz isso? Então tem algumas coisas que eu faço que fica muito visível que eu tenho esse tipo de problema. Por exemplo, eu não costumo deixar o volume do rádio no ímpar, só no par. Mesma coisa da televisão, o volume sempre tem que estar no número par. Quadro torto, para mim é uma coisa muito difícil, eu não consigo realmente manter o quadro, eu tenho que ir lá e arrumar. Então na minha casa é muito assim, eu sempre deixo tudo muito alinhado, a minha mesa é muito simétrico. Então isso é uma coisa que realmente começou, as pessoas começaram a observar e começaram a perguntar, o que você tem, por que você é assim? Foi quando eu comecei a fazer... Eu comecei na analista, né? Não somente por esse motivo, por outros motivos, mas esse também era um motivo importante que eu quis colocar para ela. E a psicóloga colocou, ela falou, olha, realmente você tem toque. E eu comecei a perguntar, me aprofundar um pouco mais. Foi quando ela falou, olha, se o seu problema não incomoda outras pessoas, então ele é controlável, você tem como controlar isso. Mas se isso começa a incomodar e atrapalhar outras pessoas, isso é preocupante. Né? Depois que meu filho nasceu, aí isso melhorou um pouco, porque, óbvio, né, brinquedo jogado pela casa, ele vinha e desarrumava as coisas. E como pra você era ver isso? As coisas bagunçadas, te dava alguma coisa, o que você sentia? Dava, é difícil. Você acaba sentindo, é um sentimento estranho de explicar. É uma aflição, você realmente quer ir lá, levantar, arrumar, quer alinhar, mas você tem que se controlar, você tem que saber que é uma criança de 3 anos que está ali brincando, então você tem que se controlar em relação a isso. Mas é complicado, é complicado. Antes desse diagnóstico, você já tinha isso ou você só começou do nada? Não, eu sempre tive. Sempre? Na verdade, pequeno? Desde pequeno. 25 anos eu entendi o que era o toque. Né? Eu fui descobrir o que era aquela sigla, né? Então, agora desde pequeno, a minha mãe sempre fala isso, eu sempre tinha ao meu lado da estante, né? Onde eu guardava os meus brinquedos, os meus materiais escolares, sempre muito organizado. Eu tinha tudo, por exemplo, um caderno que ele tem um tamanho X e os outros são cadernos maiores, esses maiores sempre tem que estar embaixo, então ele vem de cima para baixo, de baixo para cima, com diferentes tamanhos. Então, eu sempre tenho que arrumar dessa forma, entendeu? Se caso você não arrumar, você tem algum sentimento ruim quanto àquilo? Acha que vai acontecer alguma coisa? Não é que vai acontecer alguma coisa, mas eu sinto que alguma coisa precisa ser feita. Ela tá lá e não foi feita e eu preciso ir lá e corrigir aquilo, entendeu? É a questão do número par ou ímpar, no caso, você só coloca no par. Isso. Por quê? Tem uma explicação para você mesmo? Não tem uma explicação para mim, não tem. É porque, não sei, eu acho que o número par é muito difícil de explicar, mas o número par para mim é uma coisa mais... não sei, mais correta, mais redonda, vamos colocar assim, entendeu? 2, o 4. Então eu sempre deixo no número par. Como se não estivesse sobrando nada. Exato. Eu acho que essa é uma boa explicação, como se não estivesse sobrando nada. Por exemplo, no meu carro, o ar-condicionado ele é digital, então ele vai 18,5 graus. Não, ou é 18 ou é 20, entendeu? Até o 19, eu consigo deixar mesmo sendo ímpar, mas eu não posso ter ele quebrado, 18,5, 19,5. Não, ele tem que ser inteiro. O meu transtorno, ele é leve, ele não é um transtorno que incomoda, que me tira ou me coloca num lado diferente da sociedade. Não, eu consigo conviver muito bem em sociedade. O que eu sou muito taxado é isso, essa questão dessa chatice, né? De querer arrumar, de querer alinhar. Isso as pessoas falam bastante, mas acho que não chega a incomodar. E a você mesmo incomoda? Incomoda. Te Irrita. Tem dias que realmente até eu mesmo, eu tô num nível de, como eu diria... de transtorno mesmo, né? De querer que as coisas estejam tão corretas, tão perfeitas, que isso me incomoda bastante. Então eu tenho que acalmar, O que você faz nessa hora que você está desse jeito? Assim? Olha, eu tento pensar em coisas boas, pensar realmente em família, filho, orar realmente a Deus, pedir a Ele que me dê calma. Isso realmente é uma coisa que eu faço. Tem gente que tem uma dificuldade para pisar, por exemplo, em pisos branco, preto ou quadriculado. Você sente também essa dificuldade? Muito. Eu não piso. Quando tem um piso quadriculado, eu não piso na linha.
Pisa piso na linha, só dentro dos quadrados. E se for branco e preto, tem uma cor não, que você pisa? Branco e preto não. Não tem problema. Branco e o preto não, eu não tenho problema com cores. Mas o problema com a linha, sem dúvida, sem dúvida. Se eu estou num piso quadriculado assim, eu sempre, lógico, não um piso que é todo quadriculado, mas se eu tenho linhas, eu sempre evito pisar em cima da linha. Isso também eu faço. E o que você, imagina assim, se eu errar, se eu pisar errado, o que você sente assim? Eu acho que é a mesma coisa quando eu vejo desalinhado, me incomoda, entendeu? Tudo bem, eu pisei, não há problema, eu sei que não vai acontecer nada, mas eu tento no próximo passo não pisar, entendeu? Eu sempre busco não pisar. É um sentimento ruim? É ruim, é um sentimento ruim. É um sentimento, de novo, que eu falo que alguma coisa precisa ser feita, né? Alguma coisa precisa ser corrigida. Então, é um sentimento ruim. Hoje, cerca de 10% dos pacientes que procuram a psiquiatria possuem o TOC. Quanto antes for diagnosticado, mais fácil será o tratamento e a cura. Em São Paulo, por exemplo, existe tratamento gratuito no ProToc, o projeto Transtornos do Espectro Obsessivo-Compulsivo. Os interessados podem ligar no telefone 0 operadora 11 2661 6972. O aeroporto de São José dos Campos é um dos 174 terminais do Brasil que receberão ajuda federal. A ideia é deixar 96% da população a pelo menos 100 quilômetros de um terminal de passageiros. O programa federal também pretende estimular o turismo regional. No litoral norte, Ilhabela foi qualificada como um dos destinos a serem priorizados. A mestre em administração da Universidade de Taubaté, Romária Pinheiro da Silva, conversa com o Everton Tavares. Esses investimentos que são aguardados pelo terminal de São José, tem algum impacto, ou então poderá produzir algum impacto para a indústria, para a economia da nossa região, Romária? Sim, nós estamos no eixo Rio-São Paulo, duas cidades super desenvolvidas, mais importantes do nosso país, né, atualmente a título de produção, principalmente. E a gente conta com grandes indústrias, né, indústria de grandes aportes na região, como a farmoquímica, a própria indústria aeronáutica ou ainda a indústria automobilística. E essas empresas contam, né, com um aeroporto mais próximo, porque grande parte delas buscam o desembaraço de cargas a aeroporto de Campinas ou ainda o aeroporto de Guarulhos. Sim, e quando nós, por exemplo, pensamos nessa questão da TAM estar já operando em São José dos Campos, será possível talvez identificar que outras empresas também se interessem em estar operando no aeroporto de São José dos Campos e facilite esse desenvolvimento? A título de, por exemplo, movimentação de carga e a título de passageiros, sim. Se nós falarmos, por exemplo, a título de movimentação de carga, a gente vai estar dando uma escoagem mais próxima à nossa região, né, o que vai desafogar, por exemplo, a rodovia Presidente Dutra e ainda vai facilitar a questão do transit time, né, que é o ponto que a mercadoria tem que dar de volta dentro da empresa a título de matéria-prima ou produto acabado em si. Né? Então, essas empresas que contam hoje com os aeroportos de Campinas ou ainda o aeroporto de Guarulhos, eles teriam esse aporte do aeroporto de São José dos Campos a título de facilitar a distância, né? De terem os seus produtos e ainda matéria-prima mais próximo e mais rápido, né? Num tempo mais curto. Em contrapartida, a questão do turismo da região. Né, com a questão de uma operadora do porte da TAM, está operando aqui em São José dos Campos, que nós estamos aqui a 90 quilômetros da capital, do aeroporto de Guarulhos, né, e o aeroporto de São José a 8 quilômetros do centro de São José dos Campos. E quando a gente para pensar, por exemplo, na situação de ter um aeroporto bem perto, você estava falando de distância, né? A gente tem um aeroporto próximo que é Guarulhos, o aeroporto internacional. Sim. Será que poderia ficar um pouco, vamos colocar assim, o aeroporto de São José dos Campos um pouco de lado, já que temos um terminal maior, sendo internacional, ou você acha que o aeroporto de São José dos Campos poderia dar um apoio até maior para esse aeroporto de Guarulhos? Sim, nós podemos, sim. O aeroporto de Guarulhos poderia estar tendo aí o aeroporto de São José como uma ponte, né? Como um elo, para desafogar até mesmo o aeroporto de Guarulhos. Mas o que eu vejo é que a gente vive num mundo de urgências. As empresas precisam atender o cliente da melhor forma possível e ao menor tempo possível, preservando toda a questão da qualidade total do produto e a qualidade total do atendimento. Se nós conseguirmos, por exemplo, movimentar a título de cargas
Vou dar um exemplo de cargas. Falando de logística, por exemplo, o aeroporto de São José, a gente vai estar numa zona de conforto. Né? As empresas em si vai estar numa zona de conforto, vão se encontrar numa zona de conforto devido a essa proximidade do aeroporto com esse eixo privilegiado que nós temos aqui, a região do Vale do Paraíba. Ou seja, é um ponto estratégico, né, para muitas empresas estarem até utilizando o aeroporto de São José dos Campos. Sim. Isso vai proporcionar crescimento, então, para as indústrias, no seu ponto de vista? Sim, vai proporcionar o crescimento para as indústrias, para as empresas, independente do porte que elas têm, né, as empresas de pequeno, médio, grande porte, que utilizam, por exemplo, serviços de importação ou ainda exportação e precisam fazer a escoagem por um aeroporto mais próximo, como o de São José. E automaticamente vai ter o desenvolvimento local. Então, a gente vai contar com o desenvolvimento regional, né, a título de customizar todas essas operações envolvidas. Sim, falando sobre desenvolvimento, a gente pode também citar a questão turística, como você já até falou um pouquinho na pergunta anterior. Correto. Você acha que isso vai incentivar mais também o turismo aqui da nossa região, principalmente o turismo religioso, porque nós temos aqui Aparecida, bem próximo, o Vale Histórico. Você acha que isso também vai contribuir bastante, esses investimentos vão contribuir bastante para o turismo local, o turismo regional? Sim, o aeroporto, né, quando ele abriu, ele investiu sim em infraestrutura e agora teve uma repaginação investindo novamente em infraestrutura. E dentro de uma pesquisa realizada pelo IQM, eles realizaram uma pesquisa entre 100 aeroportos e o aeroporto de São José dos Campos foi considerado o melhor aeroporto regional. Né? Então, isso trouxe um título, um rótulo muito interessante, expressivo. E com a vinda de uma operadora, né, como a TAM, como a gente já havia comentado, para a região, vai sim incentivar e estimular o crescimento do turismo religioso. A gente está no circuito aí, Cachoeira Paulista, Lorena, Guará, Aparecida, né? Então nós temos um circuito religioso bastante interessante e ainda a gente pode citar que vai afetar outros pontos turísticos como o ecoturismo e ainda o turismo cultural. Conversamos então aqui com Romária da Silva, ela é mestre em administração, especialista em desenvolvimento regional. Muito obrigado, Romária, pela sua participação. Obrigada, Everton, foi um prazer. Com a gente aqui. Obrigada. Vamos a um breve intervalo e na sequência você fica sabendo. Prefeito de Aparecida conversa com exclusividade sobre os principais desafios enfrentados na cidade, que recebe pelo menos 200 mil pessoas toda semana. Em instantes.